Estamos aqui hoje para mais um episódio do programa Dança da Vida, trazendo histórias de superação, cura e muita alegria através da dança do ventre. E a nossa convidada de hoje é a Regina Célia, minha amiga, aluna também, praticante da dança do ventre, e vem aqui contar pra gente uma história de renascimento e transformação por meio da dança. Regina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E para esse bate-papo, também estamos aqui com a Ida Garcia, jornalista. Obrigada pelo convite. Estou curiosa para saber a história da Rê. Regina, seja muito bem-vinda ao Dança da Vida. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com você e com você, Ida, para tratar de um assunto tão importante no nosso universo feminino. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, né, Ida? A sua presença, toda a sua história de superação que hoje você vai trazer aqui um pouquinho pra gente. Como eu sempre digo, toda história é um incentivo para outras mulheres, é uma cuidando da outra, e eu acho que a sua história vai despertar a força em muitas mulheres, não é isso, Nidal? E ainda mais porque eu vou falar muito da rede de apoio que eu tive, né, na dança do ventre, que é algo que foi bom para mim e eu quero que outras mulheres saibam o quanto é bom para elas também. Agora a relação de vocês aí dura bastante tempo. Bastante. Conta pra gente. Agora eu vou entrevistar. Conta pra gente, ela é sua aluna há bastante tempo, amiga. A Regina, ela dança há 15 anos. Ela começou a dança do ventre. Há 15 anos nós nos conhecemos. E durante todo esse período, né, de convivência aí, eu a vi e ela também me viu, né, passar por grandes desafios na vida. E um desses desafios foi enfrentar o câncer de mama e uma depressão profunda. Ela já fazia dança do ventre. Já fazia dança do ventre quando ela foi diagnosticada com câncer de mama. E em seguida, com todos esses resultados, todos esses desafios, né, uma depressão profunda que, graças a Deus, aí foi vencida. Já passou. Ô, Regina, conta pra gente, quando que você foi diagnosticada com câncer de mama e você já era aluna da Nidal? Sim, eu tinha uma caminhada na dança já quando eu recebi o diagnóstico. Era Natal de 2014 e, assim, o que seria motivo de festa passou a ser uma corrida pela minha sobrevivência e pela recuperação da minha saúde. Então, essa minha história é uma história parecida com a de tantas outras mulheres, vidas que são transformadas e algumas até, infelizmente, abreviadas, porque se contrai o câncer de mama. E é importante esse espaço aqui para a gente falar, porque muitas vezes a gente pensa sempre no tratamento convencional, que óbvio é o mais seguro, que é o que a medicina oferece. Então eu fiz a retirada do nódulo da mama em 2014 mesmo, em dezembro de 2014, e aí com a biópsia veio a necessidade, a informação de que eu teria que passar por todo o processo da químio e da radioterapia. E nós enfrentamos aí, e com a ajuda da dança do ventre, esse caminhar foi mais leve. Regina, fala pra mim como foi impactado o seu feminino e o seu emocional com o diagnóstico da doença. Pois é, o diagnóstico da doença, ele vem acompanhado de uma incerteza muito grande, se a gente vai sobreviver a isso, se haverá cura ou não, como é o caminho que vai ser traçado daqui para frente. E aí, na parte estética, existe essa preocupação com a perda do cabelo, a perda dos cílios, das É uma sobrancelhas. vaidade natural nossa, né, Sim, Nidal? sim. E aí, assim, você tá com uma doença, né, buscando a cura para viver, né? Então, mexe muito. Foi isso que Mexe porque, assim, é para além da vaidade, né, o nosso paradigma, o nosso senso estético é uma mulher com cabelo, Sim. É não uma é? mulher com corpo perfeito. É uma mulher Exatamente. magra. Mas Pelo nesse menos é isso que nesse momento mexeu com você ou você
encarou o tratamento e tudo bem. Vou ficar careca, vou fazer o esvaziamento, mas eu quero ficar viva. Foi Não, isso? assim, o que acontece? Psicologicamente, a gente fica muito abalada, então eu não vou mentir e falar que foi só alegria no início. É um baque. Então, essa notícia de que eu estava nessa situação do câncer de mama, ela, por um lado, ela trouxe, sim, dor, angústia, sofrimento, e quem recebe esse tipo de diagnóstico sabe o que é isso. Mas, por outro lado, acabou sendo uma fonte de crescimento e de aprendizado. Né? Muita coisa aconteceu comigo que eu não teria conhecido ou presenciado se eu não tivesse passado por esse processo. Quem era você antes e agora, então? É isso que você está querendo dizer? Então, nós podemos dividir a Regina de 2014, antes de 2014, e a Regina de 2014 para lá. A de antes era uma pessoa preocupada com a opinião dos outros, era uma pessoa que dava mais amor aos outros do que a si mesma. O autocuidado, né? Então, não existia essa preocupação com o autocuidado. E aí, a Regina que renasceu após o diagnóstico e todo o transcurso do tratamento é uma Regina que se prioriza. É uma Sim. Regina que se ama, uma Regina que aprendeu que a vida é urgente. Sim. E que agora é que a gente tem que ser feliz. Então, assim, o nosso momento é o presente e o futuro a Deus pertence. E qual é o impacto da dança? Quais são os pontos ali que você relata aqui pra gente que a dança foi de maior importância para você na sua vida, na sua recuperação, ali no seu relacionamento, até mesmo com o espelho, nesse retorno, Regina? Olha, a dança, ela foi crucial, eu diria até que vital. Sim. Por quê? Nós temos essa visão do lado estético, bonito, sensual da dança. E, num primeiro momento, eu achei que eu tinha morrido para ela. Eu morri para a dança. Por quê? O movimento da dança do ventre, existem muitos movimentos de cabelo, né? Bate cabelo e tal, que era uma coisa que eu amava fazer. E, de repente, eu me vi sem cabelo. Então, eu entendi que a dança, inicialmente, ela não combinava com essa, ela era incompatível com esse meu tratamento e com esse meu novo estado de estar sem cabelo. E aí você, Nidal, com o seu poder de persuasão, Olha, me disse que eu não poderia deixar de fazer a dança. Você foi aquela pessoa incentivadora. Até algumas vezes você falava, Regina, o palco não é o mesmo sem você. Sim. Nossa! E ali o cabelo era de menos. Gente, a dança, as pessoas têm uma visão, né? A importância até desse programa é justamente para desmistificar isso. A dança, ela não é sobre um padrão de beleza, ela não é sobre crenças estéticas. Não, ela é sobre tudo que acontece dentro da mulher. Então, se a mulher passou por um tratamento e ela tá sem cabelo, se a mulher tá acima do peso, se a mulher está abaixo do peso, se a mulher não segue um padrão, isso não importa. Tudo isso é realmente irrelevante, entendeu? O propósito da dança, ele começa dentro, em tudo que acontece com a mulher. Então, quando ela falou pra mim, eu tô sem cabelo, eu não vou conseguir ali dançar, eu não vou ficar bonita, eu falei, como assim? Não, você vai sim, o palco não é o mesmo sem você. Você vai continuar, né? Eu não posso. Ai, gente, fico emocionada. Eu não havia me programado para chorar. E aí eu peguei e falei: você não vai, o palco não é o mesmo sem você. E é uma segurando a mão da outra. Porque a vida, ela é sobre isso. Essa rede de apoio, porque o que acontece? A gente foge do espelho. E aí a dança, ela faz com que nós nos vejamos no espelho, no momento em que estamos fazendo a aula. E até um confronto. De dentro para fora. Sim, de dentro para fora. É um movimento. Tem pessoas que não conseguem se olhar, ficar ali 5, 6 minutos.
Se olhando no espelho? Começa daí, a aceitação. Aceitação, Aceitação exatamente. frente ao espelho. E isso não ocorre só com as mulheres que estão sem cabelo. Ocorre com muitas mulheres. Sim. O que acontece? A dança, ela me ajudou a trabalhar a ansiedade, que é muito natural para quem enfrenta esse tipo de doença. Essa incerteza se eu vou me curar, ou a incerteza das reações dos remédios que eu estava passando. A dança, no momento que eu chegava para fazer os movimentos e a aula com a Nidal, eu ficava tão concentrada ali nos movimentos que eu esquecia a vida lá fora. Era a sua entrega ali. E a Nidal foi um remedinho também. Foi uma terapia. Então, assim, é aquilo que eu falei. Foi ressignificada a dança da minha vida. Se antes era um movimento estético, o belo, somente a arte, aquilo que é sensual, passou a ser a minha terapia contra a ansiedade e contra a depressão. Porque eu me olhava no espelho e eu via que meu corpo era por completo. Eu tinha que fazer um movimento de braço, eu tinha que fazer um movimento do ventre, eu tinha que fazer um movimento de pernas. Então, algumas outras partes do corpo exigiam a minha atenção. E não era só o cabelo que estava faltando. Então, isso é muito importante, né? Você aperfeiçoar o movimento e deixar os problemas lá fora. Isso é libertador. E a dança do ventre transforma, né? Transforma, são sim. histórias de superação e renascimento. Todos os dias, dia após dia, eu sou a prova viva e eu vejo mulheres melhorando a sua qualidade de vida, melhorando o seu relacionamento consigo, porque tudo começa em nós, começa dentro. Então, isso é muito importante, isso é muito valioso. E antes de começar o programa, me remeteu a isso. Gente, o ventre é onde gera vida, né? E tem toda essa conexão. Sim. Dança do ventre e dança da vida. Sim. E tudo isso faz sentido. O ventre que dá a vida, a dança que cura, que renasce, que transforma. Nós temos aí, na minha situação, na minha história, o ventre, ele deu a vida, tá? Ele curou e ele me fez renascer. Né? Então, não é só o ventre que dá a vida, é o ventre que restaura. Muitas vezes a gente... aí eu já vou falar na minha van filosofia, tá? É o achismo da Regina Célia. Uma mensagem, né? Que me contestem, me julguem, tá? Depois. Mas eu falo assim, o quanto de emoção que está ali naquela região do ventre, né? Não raro, eu fiz essa conexão do ventre com as emoções, porque não raro a gente ouve assim, borboletas na barriga diante de fortes emoções, né? Um frio na barriga. E aí eu falei assim, não, as emoções estão ali. Então vamos fazer essa movimentação do ventre, vamos botar para jogo toda essa dança para libertar também muito estado de nervo que acompanha quem faz esse tratamento. Regina, muitas mulheres hoje, no dia de hoje, nesse exato minuto, estão recebendo o mesmo diagnóstico, tanto de câncer como de depressão, que você já superou, que você já passou. Qual é o conselho e qual o recado que você tem para essas mulheres? Bom, o meu conselho é que elas façam o tratamento convencional, não acreditem tanto nessas curas milagrosas que andam veiculando por aí, e que também elas se cuidem, se amem, deem a si mesmas o amor que elas dão aos outros. Eu falo que a minha história, ela foi feliz até agora, porque os protagonistas dela fomos eu e a dança. Mas pode ser entre você e a dança também. Basta dar o primeiro passo. Uau, que coisa mais linda, emocionante. Eu vou aqui contar para vocês um relato muito interessante e muito significativo, que foi quando eu convidei a Regina Célia para se apresentar em um jantar árabe. Conta pra gente tudo o que aconteceu, Regina.
A Nidal me convidou, me fez um convite para dançar no jantar árabe. E inicialmente a ideia me pareceu estapafúrdia, que eu falei assim, Nidal, olha para mim, olha a cara que eu estou, como é que eu vou dançar lá? Ela falou, não, Regina, na dança há lugar para todo mundo. E outra, você vai fazer uma dança folclórica, eu vou montar uma coreografia para você, você vai dançar, porque o folclore na dança árabe é com lenço na cabeça. Ela falou, você vai dançar com lenço na cabeça, ninguém nem vai perceber que você está passando por essa fase. Olha só o poder de convencimento e se dela. percebesse também, gente, eu acho isso assim, nobre. Eu acho isso muito nobre. Sim, é que a gente é que fica se escondendo, né? Então ela entendeu que eu queria me esconder. Sim. E foi quando ela falou, olha, o palco não é o mesmo sem você. E ela me fez acreditar. E ela dançou e foi muito emocionante, porque assim, você imagina ela deixar de dançar, deixar de fazer algo que ela gostava, porque ela não estava se sentindo à vontade, sem cabelo, né, Rê? Então, e aí eu falei, não, vamos fazer uma coreografia folclórica, vamos colocar um lenço na sua cabeça e você vai se apresentar. Só que aí não parou por aí. As meninas do estúdio me arrumaram, colocaram lenço na minha cabeça, me maquiaram, e eu fiquei me sentindo maravilhosa. E aí, quando eu cheguei para me apresentar no local, estavam as meninas com lenço na cabeça. Todas meu Deus! Que fantástico! Isso é lindo! Isso é lindo! Então, assim, a vida, ela é pura dualidade. Quando a gente pensa que vai viver o pior momento dela, é também o momento em que a gente tem o contato com o amor genuíno das pessoas. Então eu só tenho a agradecer e agradecer essa menina maravilhosa. Ai, difícil não se emocionar, é muito difícil a gente não se emocionar. É uma cura, mas Sim. mexe muito com você também, porque você tem tantas meninas. É porque eu convivo mais com elas do que com a minha própria família. Então elas fazem parte da minha família. Todas as melhores e fases mais desafiadoras da minha vida, eu vivi e sobrevivi, vivo e sobrevivo com elas. Agora fala dentro da sala de aula. E você viu que momento de empatia, de sororidade, todas elas, né? É uma irmandade. Uma irmandade, elas todas colocarem um lenço, e não como obrigação, mas por amor, por respeito, algo que você não precisa nem pedir. Então isso assim, marca. Nossa! Marca a vida, né, Regina? Hoje eu choro, mas é de alegria. Sim. Muito bom poder chorar de emoção. E o Dança da Vida, ele tá transformando a vida de mulheres em várias regiões de Campo Grande. Nós estamos indo para 8 bairros, né? Estamos aí com as inscrições abertas. Nosso objetivo é que o maior número de mulheres participem, façam suas inscrições e entrem para o projeto Dança da Vida, que é gratuito, levando arte, cultura, bem-estar, alegria e socialização para as mulheres de Campo Grande. O ventre que dá a vida, dança, cura e renasce. Dança da Vida. Assista um episódio completo no canal no YouTube JD1 Notícias.